Meu nome é João Galvão, para quem não me conhece, eu sou especialista em medicina interna, eu trabalho num hospital em Chicago e sou professor adjunto assistente na Ohio State. Então eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como é que a gente faz para revalidar o diploma para poder trabalhar nos Estados Unidos. E vou falar também sobre internato e residência, caso você queira se especializar. Então, antes de mais nada, eu só vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Ela vai fazer mais sentido assim que eu for explicando como que funciona cada passo, tá? E vocês fiquem à vontade de fazer perguntas também. Então, eu sou de Belo Horizonte, fiz a veterinária na UFMG e eu entrei na veterinária porque eu queria ser um veterinário de grandes animais. A gente tinha uma fazenda, criava gado holandês e o veterinário foi lá um dia, fez uma palpação retal, tirou um tanto de número e sigla. Eu achei aquilo o máximo e falei que eu queria ser veterinário. E passei grande parte da minha graduação focando em gado de leite. É, Essa foto da direita é uma PIC, que é uma aula prática. E só que quando o curso foi progredindo, eu comecei a gostar de pequenos, mas como eu nunca tinha tido nem gato, nem cão, nunca tinha feito estágio em pequenos, eu achava que ia ser impossível de eu ser um veterinário de pequenos. E pode parecer bobo isso, mas eu achava que era impossível porque, um, que eu nunca tinha feito estágio, e dois, que eu não entendia sobre raças de cães e, e gatos. A foto da esquerda, quando eu comecei a me interessar mais, eu fiz um projeto onde eu fazia castração na Sociedade Protetora dos Animais. E foi aí que eu fui me aproximando um pouco mais. É, Quando eu era mais novo, nós moramos nos Estados Unidos. Minha mãe fez doutorado na Universidade de Purdue, que é no estado de Indiana, e eu fiz da sexta à oitava série lá. E aí, durante a minha graduação, eu fui visitar um amigo meu de infância, né, depois que a gente tinha voltado. E o pai dele, coincidentemente, era professor na Universidade de Purdue. E ele falou assim: vem aí para você conhecer, assistir umas aulas e tal. E aí eu fiquei encantado com aquilo. O pai dele, essa foto da esquerda na parte de baixo. E aí eu comecei a falar assim, poxa, esse negócio é interessante. Uma das coisas que mais me fascinou na veterinária nos Estados Unidos era o respeito mútuo que tinha entre professor e alunos. É, Parte disso eu acho que é porque os alunos entram na veterinária muito mais velhos, eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. E parte disso é que a seleção para entrar na veterinária nos Estados Unidos ele é muito maior do que na maior parte dos outros países do mundo. E em parte disso é porque ele só tem 32 escolas de veterinária. E então é muito difícil você entrar na veterinária. Então, assim, eu conheço pessoas é, que queriam fazer veterinária, nunca conseguiram entrar, resolveram fazer medicina porque não conseguiam fazer veterinária. Então é muito mais fácil você entrar, não é muito mais fácil, mas é mais fácil você entrar na medicina do que na veterinária. É, Depois disso, eu me interessei também por, por essa ideia de vir para cá. E a ideia inicial era vir fazer um mestrado, doutorado e tal. E aí eu fiz parte antes de se chamar Ciências Sem Fronteiras, tipo uma graduação sanduíche, onde a nossa universidade, o FMG, tinha um projeto com a Texas A&M e a Universidade da Geórgia. Então eu consegui uma bolsa da CAPES para passar um semestre lá. E aí que as coisas começaram a mudar. Então eu fiz um semestre da minha graduação no Texas e, é, só para mostrar para vocês, esse senhor aqui da direita, esse é o Mike Willard, que é um especialista em medicina interna. O cara mais inteligente que eu conheço. E eu passei 2 semanas com ele no rodízio da medicina interna e me apaixonei por medicina interna. E daí
eu decidi que eu realmente queria fazer aquilo. E eu estava começando a conversar com as pessoas pessoal de grandes para fazer doutorado e etc. E naquela semana que eu passei com ele mudou completamente. E parte da minha paixão é essa questão da descoberta, do mistério da clínica. É você botar peças de um quebra-cabeça juntos e assim vai. Para contar para vocês um pouquinho como funciona a graduação lá, então, a veterinária, então são 4 anos de graduação, que seria a pré-veterinária, que você faz um curso de biologia, zootecnia, e depois você aplica para a veterinária, que são mais 4 anos. E a veterinária, ela é toda voltada para a clínica e cirurgia. Então, você é um médico de animais. Então, não tem muito dessa parte, ou não tem nada dessa parte de tecnologia de leite, tecnologia de carne, etc. Você é um médico de animais. E então, esses 4 anos são focados nisso. Se você quer fazer... se você quer se tornar um especialista, você precisa fazer um ano de internato. Às vezes você faz um ano de internato geral, que é clínica e cirurgia, mais um ano na área específica que você quer, e depois você faz 3 anos de residência, e durante a residência você faz provas, etc. E se você cumpre todas o que você precisa fazer, você se torna um especialista em medicina interna. Então, por exemplo, assim, o Ettinger, o Couto, o Bonagura, essas pessoas todas que a gente conhece, eles são internistas, eles são especialistas em medicina interna. E a medicina interna, o colégio de medicina interna, ele é dividido em 5 áreas, que é a medicina interna de pequenos animais, medicina interna de grandes animais, cardiologia, oncologia e neurologia. Então, se você faz residência em uma dessas áreas, você vai ser parte do Colégio Americano de Medicina Interna. Então, essa foto aqui é eu, o Hélio e a Cris. O Hélio foi o primeiro e durante muitos anos o único especialista de medicina interna brasileiro. E eu e a Cris, né? A Cris é a minha esposa, a gente veio junto e nós dois somos os outros 2 especialistas de medicina interna. Depois que eu cheguei do Texas, eu resolvi adiar minha graduação para fazer estágio no hospital. Então, eu criei, no 4º ano da veterinária nos Estados Unidos, eles ficam um ano fazendo rodízio, que é parecido com o Botucatu, por exemplo. E aí, eu adiei a minha graduação e fiquei passando, eu criei o meu próprio esquema de rodízios e a cada 2 semanas eu mudava de área. E depois disso, eu apliquei para residência em Botucatu e fiz um ano de residência lá. Isso é muito importante porque quando eu falei nesse momento, eu já sabia que eu queria voltar e queria fazer internato e residência em medicina interna. Então eu perguntei para as pessoas daqui o que era mais negócio, eu fazer uma residência ou eu fazer um mestrado? E as pessoas olhavam para mim assim, como assim fazer um mestrado? Que você quer fazer uma especialização? Você quer se tornar um especialista numa área, que é uma área clínica? Para que você quer fazer mestrado? Não faz muito sentido, porque a ideia aqui do mestrado e doutorado é bem diferente no Brasil. No Brasil, você faz o internato, o mestrado e doutorado para se especializar. Aqui você faz o mestrado e doutorado se você quer ser um pesquisador. Então, se você quer fazer pesquisa, principalmente em laboratório, você faz isso. Se você quer fazer se você quer fazer mexer na área clínica, você faz internato e residência. Então, essa é uma diferença. Logo no final do meu primeiro ano de residência, vim para Wisconsin, a Cris tinha acabado a residência dela, eu vim para fazer o meu estágio da residência. Que aqui não existe muito estágio, aqui o estágio que a gente fala é uma pessoa vir e ficar observando. Né? Você não faz nada, mas você pode observar. E aí a gente descobriu que aquele ia ser o último ano, que o ano clínico ia poder ser usado para revalidar o diploma. E eu vou explicar um pouco mais, vai fazer um pouco mais de sentido daqui a pouco. Então nós fomos para lá, fizemos um ano de ano clínico, que é o equivalente ao 4º ano da veterinária deles. E depois disso eu fiz o meu internato em Purdue, que é internato em clínica e cirurgia. Fiz a minha residência junto com o mestrado em Ohio e depois disso, durante a minha residência em Ohio, no final do meu primeiro ano, a Cris fez o internato dela na Virgínia
e depois ela fez a residência dela em Iowa. E quando eu terminei a residência, eu vim para Chicago para ficar mais perto de Iowa. E depois que a Cris terminou a residência dela, ela veio para cá também. E hoje a gente trabalha junto. Nós somos 3 especialistas de medicina interna no nosso hospital, que trabalhamos juntos num hospital de especialidade. Então, para você exercer a profissão de veterinário nos Estados Unidos, e o que eu quero dizer com isso é você trabalhar numa clínica, você poder ser clínico, cirurgião, o que for, trabalhar com pacientes mesmo, você precisa de algumas coisas, né? A primeira é a força de vontade, né? De querer sair do seu país, ficar longe dos amigos, da família e se embarcar numa cultura diferente. Segundo, você precisa fazer o processo de revalidação de diploma, que eu vou explicar para vocês na sequência. Depois que você revalidou o seu diploma, você faz a prova do CFMV, que é a prova para que você consiga exercer. É uma prova nacional, todos os veterinários que formam aqui fazem, e os estrangeiros também têm que fazer. E dependendo do estado que você for atuar, você também faz uma prova para o seu estado. Então, se você quer trabalhar em Illinois tem uma prova. A maior parte dessas provas é sobre leis, mas algumas, como na Califórnia, por exemplo, ela tem uma prova que é de conhecimento também. E por último, né, quando você faz tudo isso, você tem licença para trabalhar aqui. Mas isso não significa que você pode trabalhar, né? Porque você precisa você sendo estrangeiro, você precisa de um visto para trabalhar, completamente independente do processo. Então, eu posso ter uma licença para trabalhar, mas se eu não tiver um visto, eu não consigo trabalhar. Então, só que o que acaba acontecendo é que como o mercado de veterinária, porque tem poucas escolas, é muito amplo, depois que você tem a licença, é muito mais fácil você conseguir um visto, você tem um empregador que vai te sponsor para você poder vir trabalhar aqui. Isso é para você ser um clínico geral, tá? Um veterinário normal. Então, como é que funciona esse processo de revalidação? Ele tem 4 passos. O primeiro dele é você fazer inscrição no programa de revalidação. Existem 2, eu vou contar para vocês. O segundo passo é a prova do TOEFL ou IELTS, que é para você mostrar para o programa que você fala inglês, escreve inglês, lê inglês, né? A prova de proficiência na língua. O terceiro passo é uma prova de conhecimento básico, que é uma prova para mostrar que você tem conhecimento suficiente para estar aqui. Antes do quarto passo, você pode já fazer a prova do NAVLE, que eles só aplicam ela 2 vezes por ano, para que é a prova que todos os alunos de veterinária que fazem para poder exercer a profissão. E o quarto passo é uma prova que, dependendo do programa que você escolher, é uma prova ou uma prova prática ou um ano clínico. E isso vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. E por último, você fazer a sua prova estadual de acordo com o estado que você vai atuar. Então, existem 2 programas, o ICFD e o PAV. Todos 2 te dão a oportunidade de se tornar licenciado, um veterinário licenciado para trabalhar aqui. Só que ele tem algumas particularidades. O ICFD, ele é aceito em todos os estados americanos. O PAV é aceito na maioria dos estados americanos. Então, dependendo de onde você for atuar, ou for querer morar e trabalhar, você precisa fazer o PAV, porque se você quer trabalhar num estado que não aceita o PAV, não tem como. Com relação à prova de línguas, né, o TOEFL, o ICFD requer uma nota maior no reading, na leitura, e o PAV requer uma nota maior no speaking, né? Porque como você vai ter que fazer o ano clínico, eles querem ter certeza que você fala bem inglês. O ICFD, o quarto passo dele é uma prova prática. Já o PAV, o quarto passo dele é um ano clínico. Então, em vez de você fazer essa prova prática, você fica um ano passando nos rodízios como um aluno de veterinária do quarto ano, e eles te avaliam dessa forma, em vez de te avaliar numa prova de 3 dias e meio. Então, o PAV ele tem um custo mais elevado, mas eu acho que o custo-benefício do ICFD, embora ele seja mais barato, porque o ano clínico é relativamente caro,
ele tem um pior custo-benefício. E eu digo isso porque eu acho que o ano clínico é fundamental para as pessoas que quiserem vir para cá. E isso é fundamental, principalmente se você quiser fazer internato e residência, porque vai te inserir na cultura da veterinária nos Estados Unidos, além de te abrir os horizontes para a veterinária daqui. Então, as pessoas que a gente conhece que fizeram o ano clínico versus aquelas que não fizeram, você vê que elas no internato elas sofreram mais, na residência elas sofreram mais, porque além delas atuarem como veterinários, atendendo casos, elas tiveram que, ao mesmo tempo, se inserir na cultura, que não é simples. Tá? Então, eu vou falar um pouco mais disso também. Então, vou falar um pouco do ICFD agora. Então, eu te contei o geral, agora eu vou contar um pouquinho do ICFD. Então, o ICFD é a mesma coisa, né? Você faz a inscrição, que é $1.400, e nessa inscrição é, você vai mostrar que, né, você fez veterinária você fez veterinária numa escola que a gente chama de é, é, credenciada ou que está listada como uma escola de veterinária. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Você faz a prova de línguas, que é o TOEFL ou o IELTS. Você tem aquela prova de conhecimento básico que eu mencionei, o NAVLE, e depois essa prova prática que é em torno de $7.600, que são as sete áreas. E, por último, a sua prova estadual. Beleza. Mayara, você pode colocar o seu microfone no mudo, por favor? Então, o primeiro passo é a inscrição, como eu disse, né? E nessa inscrição, você vai procurar ver se a sua escola de veterinária do Brasil, né, que a gente tem muitas, se ela está listada no site da AVMA. E quando você vai, aqui tem todas as escolas de veterinário do mundo. Então, a gente desce e chega no Brasil. Então, dependendo, está aqui por estado, dependendo do estado, você procura ela, se ela está aqui. Se ela está aqui, está mais fácil. Se ela não estiver aqui, ainda dá. Se a sua escola não está listada no site deles como escola de veterinária, você precisa mandar para eles uma carta do Ministério da Educação dizendo que a sua escola que você está formando é uma escola que é credenciada pelo MEC e que você pode, formando nessa escola, atuar como veterinário no Brasil sem nenhuma restrição. Essa carta ela precisa ser completa e aí o IVMA, né, o ICFD, vai avaliar se você está com tudo em dia, para que você possa adicionar, para que eles possam adicionar essa escola. Tem uma pergunta aqui para validação do diploma brasileiro nos Estados Unidos. Então, esse é o processo de validação do diploma. É o parte do processo, né? A primeira parte dele, o primeiro passo dele é esse. Quem já está há um tempo nos Estados Unidos, como funciona a prática? Como a prova, você fez cirurgias. Eu vou falar um pouco da prova prática para você. Se você está nos Estados Unidos já e você não precisa de visto, então essa parte do visto não vai ser problema, mas o resto é todo igual, né? Nós vamos chegar lá. E se eu não responder a sua pergunta, Mariana, você me avisa. Então, o passo 2 é de línguas, né? É o TOEFL ou o IELTS, com as notas diferentes. Se você fez o high school nos Estados Unidos, eu acredito que você precisa ter 3 anos, você pode pedir eles para não precisar fazer a prova do TOEFL, né? Se você provar que você foi alfabetizado aqui. O passo 3 do ICFD é aquela prova básica, que tem também para o PAV. E aqui está, né? São 225 perguntas, onde você tem perguntas sobre diagnóstico, cirurgia, anestesia, patofisiologia, e assim vai, para mostrar que você tem o conhecimento básico para ser um veterinário. E por último, é essa prova prática, tá? Que são 7 áreas. São 3 dias e meio de prova, meio dia por cada tópico. Então, você tem anestesia, prática de equinos, prática de bovinos ou ruminantes, necrópsia, né, que seria patologia, radiologia, clínica de pequenos e cirurgia de pequenos.
Então, a ideia dessa prova prática é para você mostrar que você tem o conhecimento básico de um veterinário que está saindo, ou de um aluno que está saindo da veterinária, que conseguiu, né, passar no todos os anos, está graduando, e que você tem um conhecimento comparável a eles, né? Que parece uma coisa simples, mas não é, porque acaba que o curso de veterinária aqui ele acaba sendo muito diferente por causa do que eu falei, né? Que são 4 anos focados só em clínica e cirurgia. Você pode repetir só a sessão mais 2 vezes, então você passou em 4 sessões ou mais, você pode repetir só a sessão que você não passou. Se você não passar em 4 sessões, ou seja, você passou em menos da metade das sessões, aí você precisa repetir a prova inteira, que é de novo $7.600. Cada sessão é $1.500, mais ou menos. Então, essa é a prova prática, né? Tem o site deles é extremamente completo, tá? Do ICFD, mostra os passos, tem muita informação, né? Você pode ver aqui a prova, como que você faz, né? As escolas que estão listadas, questão de linguagem, de prova de línguas e assim vai. Então, esse é o ICFD. E aí, depois que você terminou você passou nessa prova prática, você pode fazer a prova estadual e exercer, né? Lembrando que você também tem que fazer a prova do NAVLE, que é obrigatória para todo mundo aqui. Quando a gente fala dos 4 passos, são os 4 passos que só os estrangeiros precisam fazer. Beleza. O PAV, como eu disse, ele não é aceito em todos os estados, mas ele é aceito na maioria deles. Então, todos esses estados em verde são estados que aceitam o veterinário estrangeiro que fez o programa do PAV. Mas, por exemplo, a Flórida não aceita, o Alabama não aceita, Kentucky não aceita, Nevada não aceita e assim vai. Então, se você quer atuar num desses, você precisa fazer o ICFD. O PAV é a mesma ideia. Você faz a sua inscrição, o custo é um pouco diferente. Depois você faz a sua prova mas a ideia é a mesma da inscrição, né? Você fazer seus documentos, seu diploma de graduação e assim vai. E está numa escola listada pela AVMA, que é a mesma ideia do ICFD. A prova de proficiência na língua, a prova de conhecimento básico, que é igual, só que a ideia é igual, só que é uma prova diferente. O NAVLE, que todos os americanos fazem, e aí você, em vez de fazer aquela prova prática de 3 dias e meio, você vai fazer um ano clínico, né? Em LSU, por exemplo, o ano clínico é aproximadamente $56 mil. Isso é só que você paga de mensalidade, né, no ano inteiro para a universidade, né? Tem ainda os seus custos de viver aqui. E aí, no final, você faz a prova estadual de acordo com o estado que você vai atuar, lembrando que você tem que atuar num estado que aceita o PAV. O ano clínico pode até parecer ser caro, mas só para dar uma ideia a vocês, em média, os alunos que se formam na veterinária aqui, eles saem devendo depois da formatura. Isso é em escola pública também, porque mesmo a escola pública, a universidade pública, ela não é totalmente subsidiada. Você paga uma parte, eles subsidiam uma parte. Eles devem, em média, $150 mil. Então, assim, no dia que você pegou o seu diploma e for trabalhar, você sai para trabalhar com uma dívida média de $150 mil. E se você fez faculdade numa universidade particular, do Caribe, etc., essas pessoas devem, em média, $250 mil. Né? Então, isso é comum. Então, você falar que você está, nossa senhora, vou dever $56 mil, isso é ruim, não é ruim, você está ainda muito melhor do que os americanos. A diferença você precisa, né, se você não tem esse dinheiro, você precisa pegar um empréstimo. Eu e a Cris, por exemplo, a gente pegou um empréstimo para fazer isso. Para você pagar $56 mil aqui, não é problema, mas obviamente, se não der certo e você voltar para o Brasil, para você pagar $56 mil com o real do jeito que está, é diferente, né? Mas um veterinário recém-formado aqui, no primeiro ano, ganha 50, 60 mil dólares por ano, um clínico geral com alguns anos, $90 mil, e um especialista de 150 a $350 mil. Então, depende do que for acontecer com você, isso pode ou não
ser muito dinheiro. E, de novo, lembrando que isso é só o que a gente chama de tuition, né? Isso é só a mensalidade da faculdade, né? Você ainda precisa comer, pagar aluguel, né? Viver, né? Você não vai se divertir nada porque você não vai ter tempo para isso, mas, enfim. Né, o passo 1, de novo, a inscrição, né? Ver se a sua faculdade está lá, ver se ela está listada, se ela não está listada, fazer a mesma coisa que você faria pelo ICFD, fazer a prova de línguas, como eu disse, a nota do speaking é mais alta no programa do PAV, a nota que eles requerem é mais alta no programa do PAV do que no ICFD, e essas notas, em geral, elas são muito mais altas também do que se você vier para cá fazer um mestrado, doutorado também, eles exigem uma nota mais alta por causa de que comunicação é tudo. Né? Você comunica com outros alunos, você comunica com o interno, com o professor, com o proprietário, então se você não se comunica bem, não tem como sobreviver. O passo 3 é a prova prática, a prova básica, né? Essas são 200 questões, mas a ideia é a mesma, anatomia, patologia e assim vai. E depois que você fizer isso, você faz o seu ano clínico. Atualmente existem 4 universidades que formalmente aceitam alunos do PAV, que são essas, a Oklahoma, Louisiana, Universidade de Illinois e Missouri. E aqui está o site do PAV, né, que é diferente do site do ICFD, mas está aqui, ó, você checar a sua a jurisdição, fazer a sua aplicação, fazer a prova básica, o ano clínico e ter o certificado. A minha recomendação para revalidação do diploma, né, porque eu faço, a pergunta é sempre, né, eu faço o PAV ou eu faço o ICFD? Se você for aplicar para um programa de internato e residência, eu recomendo você fazer o seguinte: você fazer o ICFD, porque ele é aceito em qualquer estado americano, só que você vai fazer a prova prática, mas eu recomendo demais fazer o ano clínico. O ano clínico, aqui em todos esses anos que a gente está aqui, foi o ano de maior aprendizagem que eu tive, não foi no internato, não foi na residência, foi realmente no ano clínico. A sua curva de aprendizagem é extremamente alta, porque tudo é novo, você está rodando em várias áreas, você aprende realmente como que a veterinária daqui funciona e como que você se relaciona, como que você relaciona com os clientes, como que você se relaciona com alunos, com outros veterinários e tal. Isso pode parecer bobo, mas é muito difícil, como eu falei, você cair de paraquedas no internato sem ter feito um ano clínico, porque parte é conhecimento, mas uma parte grande é como que você atua. E como você vai já sofrer muito no internato e na residência, você diminuindo esse sofrimento por ter passado pelo ano clínico vai te ajudar muito. A outra coisa que é extremamente importante no ano clínico é que você precisa de cartas de recomendação para entrar no internato e para entrar na residência. Cartas de recomendação é tudo. Notas e cartas de recomendação. Como as pessoas daqui não entendem muito sobre as notas do Brasil e etc., a carta de recomendação para o estrangeiro é tudo. Mas você precisa de uma carta de recomendação de alguém daqui, e de alguém daqui que as pessoas conhecem. Porque quando eu recebo uma carta de recomendação de alguém que eu conheço, eu posso ligar para aquela pessoa e conversar com ela. Você tem que lembrar que o programa de internato de residência é muito concorrido. Então, quando você vai fazer a sua seleção, os candidatos, eles são muito parecidos ali no topo. Então, você precisa fazer algo para cortar eles. Então, assim, entre eu ter uma carta de uma pessoa que eu conheço e uma carta de uma pessoa que eu não conheço, embora as cartas digam a mesma coisa, eu sempre vou escolher a carta de uma pessoa que eu conheço, principalmente se eu sei que aquela pessoa é mais rígida na carta, por exemplo. A outra coisa é que ninguém vai te escrever uma carta e florear aquela carta se eles não acreditam em você, porque ninguém quer arriscar o nome dele com você. Então, assim, se eu escrevo uma carta para alguém, aquela pessoa não se dá bem, as pessoas que receberam a carta ou que aceitaram aquele candidato nunca mais vão dar crédito à minha carta. Então, as pessoas levam isso muito a sério. Não existe assim, eu vou fazer um negócio legal porque eu gosto de fulano ou ciclano, né? Sim, e a carta de recomendação não tem nada a ver com amizade, absolutamente nada a ver com amizade, né? Eu já tive internos que eram extremamente legais, que eu gostava muito, mas a carta não foi. E quando você pedir uma carta,
quando você está fazendo seu ano clínico, etc., e pedir uma carta, você precisa pedir uma carta da seguinte forma: você, né, fulano, você tem condições de me escrever uma carta extremamente positiva, uma carta extremamente forte de recomendação? Porque se ela falar não, você escolhe outra pessoa. Eu pedi a minha carta de recomendação do internato para um oftalmologista e ele, a princípio, ele falou para mim não te escrevo uma carta de recomendação. Aí eu fiquei assustado, né, porque eu achei que eu tinha ido bem no rodízio e tal, gostava de oftalmo, e ele falou assim, aí ele deu uma pausa, né, viu a minha cara de horrorizado e falou: você nunca deve pedir uma carta de recomendação, você tem que pedir uma carta de recomendação excepcional. E se a pessoa não tem condição de escrever aquela carta de recomendação excepcional, você não quer a carta dela. Então, isso foi para lembrar, e aí ele terminou falando que escreveria uma carta de recomendação excepcional, mas para lembrar que você precisa de uma carta boa, né? Foi o Dr. Murphy. Existem várias ferramentas para te ajudar no preparo. Existem 2 sites, 2 apps, que um é o Zuko, que tem uma penca de perguntas sobre as provas, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o do Navli, e ele tem uma só para aquela prova básica. Então, você pode utilizar isso aqui para treinar. Você tem uma ideia das perguntas que eles vão te fazer nas provas, tanto prova básica como a prova do Navli, né? Então, esse foi do Navli, e esse aqui era o Zuko para o BCSI. Então, as perguntas, como elas são diferentes, os programas são diferentes também. E tem também o VetPrep. O VetPrep é um concorrente do Zuko, mas a ideia é a mesma, né? Eles te fazem perguntas para você treinar, eles têm vídeos e tal, porque você não só precisa passar na prova, mas você tem um tempo para fazer aquela prova. Então, não dá para ficar pensando muito nas perguntas. O Navli, como eu disse, é aquela prova que todo americano e estrangeiro tem que fazer, né? Que é a prova do Conselho Federal, por exemplo, seria. Então, para dar uma ideia para vocês, os alunos que fazem a prova pela primeira vez, dos 4.000 alunos que fizeram pela primeira vez, só 11% deles não passaram na prova. E isso nos Estados Unidos, tá? Os alunos americanos, de escolas americanas e tal. Desses alunos americanos que não passaram da primeira vez e estavam repetindo a prova, 37% deles não passaram no NEVLE. Já os estrangeiros, em média, 53%, isso foi no ano de 2020, se eu não me engano, ou 2018, não passaram. Ou seja, né, é muito mais difícil para o estrangeiro passar nessa prova. A Andresa está aí. É muito mais difícil para o estrangeiro passar nessa prova do que o americano, que faz sentido, né? Porque é tudo voltado para o currículo deles. E você tem 70% 70% dos estados deixam você fazer essa prova até 5 vezes em 5 anos. Se você, nesses 70% desses estados, né, se você não passar nas 5 vezes dentro de 5 anos, você não tem como exercer mais, né? E os outros 30% dos estados não têm uma regra. Então, essa é a parte de revalidação, né? Como eu disse, a prova estadual depende do estado, cada estado tem um requisito diferente, e isso também não tem nada a ver com a sua permanência nos Estados Unidos. Você, se você for fazer internato e residência numa universidade, muitas delas hoje exigem que você tenha licença de veterinário aqui. Então, você não consegue fazer internato e residência se você não tiver. Várias outras universidades ainda te aceitam, mesmo sem ter feito o programa de revalidação. Só que, se você quer aplicar para programas particulares, em hospitais particulares, você não tem essa opção. Você precisa ter completado a revalidação, né? Isso é porque as universidades, elas têm
uma, uma licença onde você está atuando dentro da universidade, ou seja, você pode atender casos dentro da universidade, você nunca poderia atender casos fora da universidade. Então, se você fez internato, residência, e você não tem a licença para trabalhar como veterinário, você pode arrumar empregos dentro da universidade, mas você não poderia arrumar um emprego fora da universidade. Isso é importante porque te limita, né? E quanto mais tempo, eu sempre falo para as pessoas fazerem a revalidação mais cedo possível, porque quanto mais velho você fica, quanto mais tempo você está atuando na sua área de interesse, mais difícil fica de você querer aprender todas essas outras coisas, né? Quando a gente estava em Wisconsin, tinha uma professora de neuro que era da Suécia, que fez o processo todo de revalidação. Ela já estava nos Estados Unidos, sei lá, já era professora em Wisconsin há uns 10 anos e resolveu fazer isso. Porque se um dia ela quiser sair da universidade para a clínica particular e etc., ela teria essa liberdade, versus se você não fizer a revalidação, de novo, você só pode atuar dentro da universidade. Então, o internato é 1 ano. Hoje em dia a competição está ficando tão feia que as pessoas, depois de 1 ano, às vezes elas tentam a residência, que são 3 anos, e elas não conseguem, e ao mesmo tempo que elas tentam aplicar para a residência, elas aplicam para um internato específico. Então, se eu quero fazer residência na medicina interna, eu faço um internato na medicina interna para tentar melhorar, né, o meu conhecimento, para ter cartas melhores, para depois tentar a residência da medicina interna. Na emergência e na critical care, né, seria a mesma coisa, por exemplo. E aí, quando você aplica para os programas de internato e residência, muitos deles são, a grande maioria deles são gerenciados por esse VIRMIP. Tá? E nesse VIRMIP, só para tirar uma ideia, no ano passado, houveram 2.158 candidatos, aplicantes, e tinham 833 programas para fazer o programa de internato ou residência em todas as áreas. No número total de vagas eram 1.900, sendo que 1.500 vagas era para internato e 428 vagas para a residência. Esse programa do VIRM que eu vou mostrar para vocês é o programa de match, que a gente chama. Então, assim, eu quero aplicar para 10 programas diferentes. Então, esse VIRM, ele centraliza as suas aplicações. Então, você aplica no site para os 10 programas, ou para quantos programas você quiser. As universidades postam seus programas. Você, quando você faz a sua... você vai fazer uma escolha, né, o seu ranking, né? Eu gostaria de primeiro ir para Carolina do Norte, segundo ir para Ohio, terceiro ir para Iowa, e as universidades fazem a mesma coisa. E aí eles vão match vocês. Então, se eu sou universidade, eu escolhi você como primeiro, você era a minha primeira escolha, mas você escolheu uma outra universidade que também te escolheu primeiro, e aquela universidade conseguiu, aí eu vou para a minha segunda escolha. Eu escolhi uma outra pessoa. Essa pessoa também me escolheu como primeira opção dela. Aí eu matchei, né? Eu vou para aquele programa de internato e residência. Ou seja, você não sabe, até o dia do match, você não sabe para onde você vai. Então, a gente sempre fala com as pessoas, quando você aplicar para um programa, tenha certeza que você queira ir para lá, porque se eles te selecionarem e você mudar de ideia, vai ser muito difícil, a gente chama de blackball, vai ser muito difícil para outros programas te aceitarem no futuro. Então, a estatística de aceite a estatística de aceite para tanto o programa de internato e residência pelo VIRM foi de 51%. Sendo que 63% das pessoas que tentaram o internato conseguiram e 33% das pessoas que tentaram uma residência conseguiram, ou seja, uma peneira, né? É mais fácil você entrar para o internato e depois do internato é mais difícil você entrar para a residência. Isso também é porque existem muito mais vagas de internato do que de residência. Então, algumas datas importantes, né? 15 de outubro, isso varia de ano para ano, mas 15 de outubro, nesse último ano, foi assim. Os programas listam
quantas, né, se eles vão participar, se eles vão pegar algum residente ou algum interno esse ano, quantos e como é que é o programa deles. Você tem a oportunidade de fazer inscrição do dia 1º de novembro a 11 de janeiro. E depois você tem até a data de 12 de fevereiro para fazer o seu ranking. Eu quero esse que é a minha primeira opção, essa daqui é a minha segunda, essa aqui é a minha terceira e assim vai. E 1º de março saem os resultados. Então aqui está o site, por exemplo, do VIRMP, né? Então você pode procurar os programas, então tem todos os programas de internato e residência, todas as instituições que você pode procurar saber sobre elas. Então, por exemplo, aqui eu quero saber sobre o internato, por exemplo, um internato de medicina interna, por exemplo, né? Consegui ver meu mouse. Sem ver o mouse não tem como, né? Mas enfim, eu posso procurar, tem alguns vídeos mostrando como que o programa funciona, eu vou ter alguns outros slides mais para frente para mostrar para vocês, né? Como eu disse, o internato é 1 ano. E te dar um exemplo de como que esse internato funciona. Então, o internato ele é pago, você vai receber para ser um interno lá, né? Então, não sei se é tipo uma bolsa, mas você é um funcionário do hospital. E você faz esse programa por 1 ano, eles te pagam, não é grandes coisas, mas você sobrevive naquilo. E nesse programa de 1 ano, você, né, por exemplo, em Ohio, se você fizer, Oregon, se você fizer o internato lá, 10 a 12 semanas você vai passar à noite na emergência, atendendo os casos que chegam de madrugada, 2 a 4 semanas na cardio, 2 semanas na rádio, você tem 2 a 4 semanas, que cada rodízio, dependendo da universidade varia, mas cada rodízio normalmente são 2 semanas. Então, você tem, por exemplo, 2 rodízios, 1 a 2 rodízios na eletiva, você fica 12 a 16 semanas na medicina interna, 2 a 4 na oncologia, 12 a 16 semanas na cirurgia, clínica geral 0 a 2 semanas, e você tem 2 semanas de estudo. E a maior parte desses programas, eles te dão 1 semana de férias por ano. Então, como eu falei anteriormente, a questão do visto é completamente separado a sua questão da revalidação do diploma ou até de você aplicar para o programa. Então, por exemplo, e as coisas estão mudando, tá, gente? Muitas das universidades que estão listadas no VIRME, que é onde que você vai ver quais programas que você vai escolher, elas falam que você precisa contactar elas para elas te falarem se elas aceitam ou não estrangeiros. Eu procurei todos os programas de internato de medicina e cirurgia, que é de pequenos animais, e desses programas todos, 2 programas falaram no site que aceitam estrangeiros. Mais 3, 5, 8 programas falaram que não aceitam estrangeiros, né? Então, Wisconsin, Cornell, Missouri, eles não aceitam estrangeiros. Você precisa ter um visto para fazer o programa deles. Então, você pode ter a licença, mas você sem o visto você não faz. E a razão pelo qual muitas das universidades não querem aceitar estrangeiros é porque o custo do visto ele é alto e o tempo de processamento ele também é longo. Então, como os programas eles dependem dos internos, os internos eles rodam o programa, eles rodam o hospital. Se eu pego um interno e esse interno não consegue vir porque o visto dele não saiu, meu programa vai ficar desfalcado e vai ficar difícil de rodar o hospital com um interno a menos. Então, essa foi uma das razões que vários desses programas escolheram não pegar interno que não tenham visto. Obviamente, se você tem green card, cidadão, etc., isso não se aplica. A outra coisa, então, uma das razões pela qual eu digo para as pessoas que fazer o programa de ano clínico é importante é que depois que você termina o ano clínico, você tem 1 ano
de licença de trabalho nos Estados Unidos. Então, você pode atuar, né, se acabou o seu ano clínico, né, em teoria, você já tem a sua licença, né, você vai fazer a prova estadual, mas depois da prova estadual você tem licença para trabalhar no estado que você quiser, e eles te dão um ano que se chama de OPT, que é Optional Practical Training, que te dá uma licença de trabalho por um ano. Então, o que eu fiz foi, quando eu fiz o meu ano clínico, eu acabei logo antes do internato. E aí eu utilizei essa licença de trabalho para fazer o meu internato. Então, por exemplo, assim, eu fui para Purdue. Purdue não aceita estrangeiro, mas como eu tinha licença de trabalho por um ano e o programa de internato é um ano, eu pude fazer o programa. É muito importante, quando você vai começar esse ano clínico, você começar ele logo antes do programa de internato, ou um ano antes do programa de internato começar, né? Porque se você acaba o seu programa de ano clínico em janeiro, mas o seu programa de internato começa em julho ou junho, que é quando normalmente começa, você vai perder 6 meses da sua licença de trabalho, então você não vai poder aplicar para o internato, porque eles não vão te aceitar ficar no internato só por 6 meses, né? Então, Tem uma pessoa no Instagram perguntando se ela pode fazer o ano clínico antes da prova teórica. Na nossa época não podia, mas pode, agora acho não, que não não mais, pode. né? Não, você não só precisa da prova teórica, mas você precisa passar no NEVLE antes deles aceitarem você. E é isso, essa questão do NEVLE não é nenhuma coisa clara assim, mais o que a gente percebeu que uma pessoa que veio, ficou um tempo com a gente e depois ela ficou encantada e resolveu aplicar para isso. É, eles não aceitaram ela enquanto ela não passou no NEVLE, né? Então, o que acontece tem tantas pessoas querendo fazer e tão poucas vagas que essa é uma forma que eles acharam para meio que dar uma peneirada, né? Então, assim, você tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro passo do programa, mais o NEVLE, que é a prova que todos os americanos aqui fazem, né? E depois você pode fazer o ano clínico, né? Normalmente os alunos aqui, eles fazem a prova meio que no meio para o final do ano clínico, né? Mas você teria que passar nessa prova antes de começar o ano clínico. Ótima pergunta. Dando um exemplo para vocês, né, quando vocês entram naquele programa no VIRME, para você ver os diversos programas que tem, né, por exemplo, a Universidade da Georgia, ela vai te pagar $29 mil por ano, isso é bruto, tá, gente? Todos os salários aqui sempre são brutos, então você tira aí uns 30%, quando você ganha muito pouco assim, eles tiram uns 30%, você ganha mais, eles tiram 50% do seu salário, né? Então você vive aí provavelmente com uns $2 mil por mês, sendo que você vai pagar pelo menos uns $1.000 de estadia. Mostra os casos, quantos casos eles têm por ano e etc., quais os especialistas que estão no programa deles. Então, isso é importante porque se eu quero fazer, por exemplo, isso é incomum, mas se eu quero fazer, por exemplo, uma residência na cardio e eu faço o meu internato numa universidade que não tem um cardiologista, fica complicado, né? Porque você, de novo, você quer para o internato você quer cartas de pessoas de diversas áreas, mas para a sua residência, se você falar assim, ó, eu quero fazer residência numa certa área, você vai querer cartas de pessoas que são daquela área, que conhecem pessoas da mesma área, que vão falar assim, opa, essa pessoa, ela é boa, aceite ela. O programa de Oregon, por exemplo, eles deram mais uma outra informação, que é que nos últimos 5 anos, 20 internos se candidataram à residência. E desses 20, 15 deles entraram para a residência, ou seja, 75% dos internos que tentaram a residência no programa de Oregon nos últimos 5 anos entraram para a residência. Isso também é importante porque se você vai num programa onde ninguém consegue entrar para a residência daquele programa, né, não que a coisa é muito mais individual, mas aquele programa provavelmente não é um programa forte, né? Isso é importante. E aqui Uma mostrando. pergunta aí, Elídia, desculpa se eu estou falando o nome errado, ser formado no Brasil interfere para fazer um ano clínico nos Estados Unidos? Ele não interfere, mas para você conseguir fazer o ano clínico nos Estados Unidos,
você precisa fazer o programa de revalidação e estar no terceiro passo do programa de revalidação e ter ainda passado no NEVRE, né? Então, são 4 passos o programa de revalidação, né? Primeiro, a inscrição, segundo é a prova de línguas, terceiro é a prova básica, então você tem que passar nessa prova básica, mais passar na prova do CFMV deles. Aí você pode candidatar para o ano clínico. E aí Não eles podem te importa aceitar. onde você foi formado, né? É para qualquer estrangeiro, contanto que a sua escola esteja listada. Não sei se você já falou sobre isso, João. Falei. E se a sua escola não está listada, eu mostrei lá que você precisa de uma carta do MEC dizendo que a sua escola é uma escola real de veterinária. A razão, como eu disse antes, uma das razões principais para fazer o ano clínico é a carta de recomendação. Então, aqui um exemplo de uma carta de recomendação. Então, eles vão, nessa carta de recomendação, se você me pedir uma carta de recomendação, eu preciso listar para todos os programas que você está aplicando, né? Se você aplicou para esses programas vão ver a minha carta de recomendação para você. E aí eu preciso contar quanto tempo eu te conheço, se eu já trabalhei com você, ou seja, se você vem para cá e faz um estágio que seria só observar, eu não posso contar isso como um trabalho, porque você está lá, você observou, a gente conversou um pouco, mas eu não sei como é trabalhar na real com você. Isso é muito importante, né? Que tipo de contato, né? De aula, laboratório, na clínica, pesquisa e assim vai. E aí eu preciso contar assim, ó, potencialmente, né? Se você se eu tivesse um programa de internato, qual que é a probabilidade de eu querer você, né? Se eu tivesse uma posição disponível, né? Muito provável, muito provável, muito improvável. Na sua opinião, você acha que essa pessoa vai completar o internato? Tipo assim, ela não vai ter um breakdown mental e vai parar, vai, né, quit, né, pedir demissão do internato, que às vezes acontece. Se você tem ética de trabalho, se você é uma pessoa honesta, aqui, essa questão, parece bobo eu falar isso, mas só para dar uma ideia para vocês, se você for pego colando numa prova, você é expulso da veterinária, você é expulso do curso de veterinária. Você não só é expulso do curso de veterinária, como você seria muito improvável que qualquer outro curso de veterinária te aceite. Então, eles levam a questão da honestidade muito a sério. Se você também, como que é trabalhar com você. Então, você pode ser uma pessoa brilhante, mas se você for difícil de trabalhar, eu vou ter que listar ali também. Né? Quais são os seus conhecimentos, seu conhecimento e as suas habilidades clínicas, seu conhecimento médico, suas habilidades técnicas, suas habilidades diagnósticas, como que você é na sua avaliação clínica, né, o seu pensamento clínico, como que você é cuidando dos pacientes. Ou seja, isso não dá para você falar de uma pessoa que veio e passou com você um tempo que você ficou observando. Em situações de estresse, você fica calmo, você se recupera bem, você recebe crítica construtiva bem. Como que você lida com uma casuística alta? A questão de aceitar críticas é extremamente importante, porque aqui na cultura americana, você vai ser o tempo todo criticado. Não na sacanagem, mas eles tentam te destruir para te reconstruir. Isso é independente se você é estrangeiro ou não. Então, né, eu falo que no meu internato, por exemplo, quando eu estava na medicina e eu queria fazer residência em medicina interna, eu chegava no hospital às 4 da manhã, às vezes 3:30 da manhã, para estudar os casos que eu ia ver no dia seguinte, os casos que iam ser mandados para mim pela emergência, porque de manhã cedo a gente sentava com os professores, com os residentes, e eles ficavam te fazendo perguntas, né? Quais são os diferenciais para esse táxi? Qual que o teste diagnóstico mais adequado? Qual que é a sensibilidade e especificidade? Eles vão te fazendo pergunta até você não saber mais. Então, você se sentia mal depois de todas as reuniões, que você se sentia mal. Mas aquilo não era para assim, te atacar, aquilo era para te construir. A gente da cultura latina, eu sinto que a gente tem muito mais dificuldade com isso
do que os americanos. Os americanos eles estão acostumados com isso porque eles passaram por isso o tempo inteiro. A gente não está acostumado com isso, a gente tem muita tendência de achar que está me tratando mal porque tem preconceito contra estrangeiro e etc. E assim vai, né? Então, Mas só uma coisinha você falou de ética e tal, né? Teve uma pergunta no Instagram falando se tinha como ver essas provas anteriores do Neville não, e ou ninguém pode conversar sobre elas também, não. é, Então, eles fazem nesses programas do Zuco, do VetPré, perguntas, mas, por exemplo, se você faz a prova, você não pode falar sobre questão você nenhuma sobre assina, aquela. né, um Você assina um termo que termo, você não vai exatamente. falar com ninguém da prova e ninguém replica essa prova, né? Assim, você pode. Os treinamentos do Zuco e do VetPrep são muito parecidos, mas não existe essas provas, você não tem como ver essas provas, né? Ilegal. E você não vê as questões que você acertou e errou também, não, né? Você simplesmente recebe uma nota depois. É, A Laura está perguntando aqui, se a pessoa já foi convidada para fazer residência, qual seria o ideal? E se a Vidi ou PAV ainda assim fazer o ano clínico seria ideal? eu acho que sim. Se você já tem uma residência, talvez seja um pouco diferente, que você já conseguiu o que você queria. Então, por um lado, você não precisa do ano clínico para conseguir a residência. Mas por outro, né, e talvez a Andresa pode contar um pouquinho da experiência dela, se ela quiser, é, você caindo de paraquedas numa residência sem ter passado por um internato e sem ter feito um ano clínico, é Extremamente difícil difícil você sobreviver, assim, de porque sobreviver mesmo. É um choque. muito, 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 muito grande. É difícil, porque. E aí você tem que pensar no seu sucesso, né? Porque se vai fazer residência, você ainda precisa passar nas provas da residência para se tornar um especialista e se sair bem na residência. Então, se você não sair bem na residência e eles acharem que você é uma pessoa e você é outra, se você não tem conhecimento básico suficiente, embora você seja ótimo naquela área, você pode ser demitido da residência. E aí fica Andresa feio. é fera e sobreviveu. Você quer falar um pouquinho aí, Andresa? Se eu conseguir. Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tudo Sim. bem? Saudade? Olá, Andresa é É... professora na Carolina do Norte, gente grande demais hoje. Ah, nossa, É. gente grande, 1,5 m. Não, eu concordo com isso tudo aí que você falou com relação à residência. Quando eu prestei, eu acho que em função de ter feito mestrado e doutorado no Brasil e ter publicado algumas coisas no Brasil, talvez isso tenha me dado a chance de fazer uma residência. Não foi o lugar dos meus sonhos, mas foi a minha porta de entrada. Mas eu comi o pão que o diabo amassou na minha residência, porque realmente falta muita base, né? A gente tem a diferença de metodologia de ensino que a gente tem no Brasil e a metodologia de ensino nos Estados Unidos é completamente diferente. Então, assim, eu até conversei com o João algumas vezes e ele sempre me falava isso, André, é a fase da destruição. Eu falei, nossa, e quando vem a construção, né? Porque não estava conseguindo ver realmente essa fase. E a gente leva realmente muito para o pessoal. Eu acho que se eu tivesse tido um ano de internship antes, talvez eu tivesse tido, sei lá, um pouco mais de noção de como funcionam as coisas e teria sido mais fácil. Então, eu realmente aconselho fazer um ano de internship. Eu e o João, a gente fez o ano clínico e o internship. Mesmo assim, a residência foi super puxada, difícil, né? Assim, realmente é um choque. É muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Você, é, você tem o requerimento de ensinar alunos, né, em outra língua, enfim, realmente ajuda muito, muito fazer alguma coisa antes do que já cair, né, dessa maneira. E a outra coisa, assim, só para dar uma ideia para vocês, assim, né, e tem um tempo que a gente está aqui, então talvez a minha percepção não esteja correta, mas o que eu senti de ter feito uma residência no Brasil e ter vindo para cá, e a Cris, eu fiz um ano, a Cris fez os 2 anos,
Você talvez saiba tanto quanto ou menos do que um aluno deles de graduação. É muito diferente, né? Assim, não é uma questão de colocar eles em cima e a gente embaixo, mas o programa que a gente tem de veterinária tem um foco diferente, né? Então, você pensar que passaram, é, eles passaram por 4 anos João, de desculpa, o Instagram veterinário. caiu. Se você puder recomeçar lá, desculpa. Se você. É... Só um segundo, A gente. Laura perguntou se fazer residência no Brasil ajuda. Ajuda, né? Assim, qualquer conhecimento a mais ajuda, assim, mas não ajuda você entrar no internato, não ajuda você entrar na residência. Isso não ajuda. Eles não consideram muito a residência do Brasil, né? Isso. É, Mas a gente fez, eu não falei, não sei se eu falei, a gente fez, nós dois fizemos residência no Brasil e ajuda realmente quando você é aluno lá, né? Ou aqui. Mas não, né, eles não, né, não acham que você é melhor porque você fez residência aqui, porque a residência daqui é muito diferente, ou do Brasil é muito diferente. Tá isso mesmo. difícil aí? Acho que entrou de novo. Entrou de novo? Hum, Não. Agora acho que sim. Perdão, gente, é difícil fazer. É, então, enfim, só para terminar isso aqui, né? Suas suas habilidades interpessoais, você se comunica bem com clientes, você se lida bem com clientes difíceis, você trabalha bem num time, você apoia os technicians, que são os enfermeiros daqui, você trabalha bem com outros alunos internos residentes, você trabalha bem com os seus superiores, você tem entusiasmo, você tem compaixão, você é positivo, você é maduro, as pessoas podem confiar em você, você é dedicado, você tem iniciativa. E essas todas são perguntas que são feitas, né? E aqui você tem um espaço para escrever coisas positivas e coisas que a pessoa precisa de melhoras. De novo, eu não posso estressar. A Andresa, né, faz cartas de recomendação e com certeza você perguntar para ela se, por mais que ela goste de um aluno, se ela escreveria qualquer coisa que fosse diferente da verdade, ela falaria que não. Eu também escrevo cartas de recomendação, eu nunca é, é, faltaria com a verdade ou aumentaria algo que não é verdade, porque, de novo, é a sua reputação que está em jogo, né? É uma comunidade muito pequena. Muito bem. E a residência são 3 anos, né? De novo, o visto é importante, mas o visto acaba sendo um pouco menos importante na residência do que no internato, porque tem mais universidades que aceitam. Então, por exemplo, aqui eu fui no VIRMIP e procurei todas as faculdades e o que elas falavam. Então, muitas falavam assim: você precisa contactar elas, né? Você precisa contactar elas para ver se eles vão te aceitar ou não. Algumas, que as que estão em vermelho, falam assim: a gente não aceita estrangeiro. As que estão amarelo, eles aceitam estrangeiro, mas você precisa pagar pelos custos do visto. E as que não tem nada são as que aceitam estrangeiro, que são essas da coluna esquerda. Então, você tem aí 6 universidades que aceitam estrangeiros para fazer a residência, ou seja, você vindo do Brasil sem um visto, você entraria nesse programa se eles te selecionarem. 3, você pagaria pelo visto, eles fariam o programa, eles pagariam, você tem que pagar de volta para eles. Então, são essas coisas que você precisa levar em consideração, né? E, obviamente, você não tem como... Ou seja, quando você revalidou e se você conseguiu é, o seu... a sua licença de trabalho para fazer o internato, você tem uma chance maior você tem mais programas de residência que você pode entrar, né? E se você é americano, tem green card, etc., aí você pode aplicar para qualquer programa
contando que você tenha feito a revalidação. Então, assim, é meio confuso, né? Você tem dois aspectos. Um é eu tenho a licença ou não, e o outro é eu tenho o visto ou não. A licença, ela é essencial para programas privados, né? Um hospital, por exemplo, no nosso hospital, que é um hospital do VCA, sem você ter a licença, você não tem como trabalhar. Como se você for para uma universidade, de novo, eles podem usar a licença da universidade, onde você pode atuar dentro da universidade, mas não fora. Então, esse é um aspecto, né, da licença, e o outro é se eles vão te aceitar como estrangeiro ou não, né, que é o que eu estou mostrando aqui. Na residência, por exemplo, em Oregon, você recebe $33 mil por ano, tem a casuística deles, isso é da medicina interna, né? E aí a mesma coisa vai para as cartas de recomendação, né? Quando você está meio que no meio do seu internato, você tem que pedir cartas de recomendação para a residência. Então é a mesma ideia, né? Como que a pessoa te conhece, por quanto tempo, se você contrataria aquela pessoa, se você acha que aquela pessoa vai se tornar, o que a gente chama de board certified, né? Se você vai passar nas provas da especialidade, se você tem competência naquela área que você quer atuar, se você acha que essa pessoa terminaria o programa, se você tem ética, se você quão fácil vai ser de te treinar, né? Se você for uma pessoa ótima, mas cabeça dura, eu não vou te aceitar para ficar 3 anos tendo dificuldade de lidar com você, né? E assim vai. E meio que as mesmas ideias, só que com mais detalhes, porque, de novo, são 3 anos em vez de 1 ano, né? Qualquer um, a gente brinca que a gente aguenta uma pessoa por 1 ano, mas é difícil aguentar uma pessoa por 3 anos, né? E como não é comum você mandar uma pessoa embora às vezes aconteça, você quer ter certeza de que você escolheu a pessoa certa. Então, por exemplo, assim, quando eu fui para o 2º ano em Ohio, a nossa residente do 1º ano, ela teve um breakdown nervoso e ela pediu demissão, porque ela tinha sido uma ótima aluna, ela fez um ótimo internato, embora olhando para trás, assim, talvez tinham algumas red flags, né? Alguma coisa que mostrava que ela não tinha capacidade de aceitar críticas, de não ter confiança e assim vai, né? Porque essas coisas são importantes. Então, ela chegou no final do 1º ano dela, ela não aguentou, ela falou assim, cara, eu não... Ela chegou até, assim, ser hospitalizada. Então, assim, não é uma coisa assim, tô cansado, não quero fazer. Ela queria muito, mas não estava fazendo bem para ela. Então, isso não é para qualquer um, né? Se a gente conversa com muita gente que fala assim, cara, eu pensei em parar, em ir embora várias vezes, porque eu não aguentava mais o estresse, a cobrança e assim vai. E muito dessa cobrança também é da gente com a gente mesmo, né? E eles criam uma meio que uma lavagem cerebral, onde, por exemplo, assim, se você não for o último residente a ir embora, o último interno a ir embora, você é preguiçoso. Se você não chega cedo, você é preguiçoso. Então, você é mal visto, né? Então, assim, não existe aquela coisa, né? Eu fiquei sabendo que agora no Brasil você tem carga horária de residente. Carga horária de você tem que trabalhar tantas horas. Lá você trabalha, né, 60, 70, 80 horas por semana e assim é assim que é, e não tem disso, né? E a ideia é de que quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, mais você aprende, mais você melhora. Mas, de novo, não é para qualquer um, né? E o programa de residência, por exemplo, né, são os 3 anos, então na medicina interna você fica 68 semanas, mínimo de 68 semanas com supervisão direta na medicina interna, você tem mais 16 semanas que você pode ficar na emergência, critical care, na cardio, na neuro, na onco, você tem semanas de supervisão indireta, que é onde você, principalmente quando você está no 3º ano, você é o residente-chefe, então você tem um dos serviços, né? Normalmente tem 2 serviços, um dos serviços você toma conta, você passa 2 semanas na radiologia, 2 semanas,
uma semana na patologia clínica, você tem 12 semanas para fazer o seu o seu o seu estudo, a sua pesquisa. Não, estudo são 8 semanas, mais 12 para você fazer. Você precisa publicar um paper como primeiro autor. Então, por exemplo, eu fiz mestrado e as coisas não andaram como vários dos experimentos falharam, teve que repetir. Então, assim, uma boa parte do meu segundo ano, eu trabalhava durante o dia no hospital e à noite eu ia para o prédio de pesquisa, onde eu fazia pesquisa, fazia as minhas essays. Eu estava trabalhando com cultura de célula, eu fazia as análises todas durante a noite. Então, assim, eu dormia no sofá do prédio. Então, entre uma análise e outra, né, precisa rodar por 60 minutos, eu ia lá, tirava um cochilo, aí voltava. Fiz isso durante, né, meses. Então, assim, porque ninguém quer estar. Você tem aquelas 12 semanas, ninguém quer saber se o seu projeto não está dando certo, se as coisas não estão indo, o problema é seu. Eu te dei 12 semanas para aquilo e não mais, né? Durante a residência, tem que fazer 80 horas de Journal Club, discutindo paper, você tem que fazer apresentações, você tem que publicar, né? Então, são várias coisas. Então, assim, dá um exemplo para vocês. Depois de tudo isso que você fez, né? As pessoas, na medicina interna, por exemplo, você faz uma prova geral, onde isso aqui depende do ano. Então, assim, em 2018, 76% das pessoas passaram naquela prova geral, 83% em 2019. As pessoas que estavam fazendo ela pela primeira vez tinham 88% de chance de passar, versus se você já tinha sido reprovado uma vez, a sua chance de passar caía para 65%. E isso é no final do seu segundo ano. E no final do seu terceiro ano, você faz uma prova da medicina interna. E essa prova são 2 ou 3 dias de prova, 4 áreas, onde se você fez ela pela primeira vez, você tinha 81% de chance, mas se você estava repetindo ela, a sua chance de passar era 46%, né, em uma média de 70%. Então, além de todas aquelas coisas, você tem que ainda passar nessas provas para depois você falar que você é um diplomado pelo Colégio Americano de Medicina Interna, e assim vai. Aqui tem alguns sites interessantes para vocês, né? O do programa do ICFD, o do PAV, a lista das universidades reconhecidas, os apps de estudo, o site do Neville, que é aquele programa da prova que você faz depois da terceira etapa, e o programa de match, se você quer fazer internato e residência. A última coisa que eu queria falar para vocês, eu posso abrir para mais perguntas e tal, é que, né, nós estamos vivendo um momento difícil, né, para todos nós. Muitos de nós somos muito mais sortudos do que outras pessoas, e é muito importante que a gente apoie uns aos outros. Da mesma forma que eu quero apoiar as pessoas no Brasil através dessas aulas, todos nós precisamos nos apoiar, porque só unidos que a gente vai conseguir vencer essa pandemia. Não tem como, né, ela não escolhe se você é rico ou pobre, se você é branco ou preto, se você é homem ou mulher, e embora pessoas mais velhas sejam mais predispostas, as pessoas jovens também estão morrendo, e a gente precisa ajudar as pessoas que não têm tanta sorte quanto a gente. Então, se você gostou da aula e você quer nos agradecer pelo que a gente está fazendo, doe, né? Essa Mulheres no Combate à Covid-19 uma colega de turma da Cris que organizou, eles estão fazendo um trabalho super legal. Se você pode doar em dinheiro, você pode doar em materiais, você pode doar da forma que você quiser, você pode usar esse código, o QR Code para fazer uma doação direta. Eles têm também uma coisa que você pode doar com cartão de crédito. E se você tem uma outra entidade que você conheça, que você queira doar, doe para eles também. Para a gente não interessa para quem você está doando, contando que você ajude também, né? Porque todos nós temos que fazer isso juntos, né? E agora a gente pode parar um pouco e fazer, né, responder perguntas. Eu tenho certeza que o Hugo deve ter perguntas lá do Instagram, né?
o Hugos do Vênus Muitas no perguntas no exterior. Instagram, eu respondi as que eu pude. O Henry entrou agora, até ajudou a responder alguma coisa também. Mais uma pergunta aqui interessante, ah, do Instagram, a Natália Magalhães. É, então, porque agora, para você fazer o ano clínico, você também está precisando de carta, não é isso? É, Pelo menos a é, Aline, recentemente, né, a gente teve que escrever carta para ela para fazer o ano clínico. Então, assim, né, a etapa, né, o timeline das coisas seria você tem que arrumar um estágio aqui, é isso? Para você conseguir eu acho que para cartas um ano aqui? clínico, as cartas, é ótima pergunta, né? O ano clínico, as cartas são menos importantes, no sentido de que você pode ter cartas boas do Brasil, você tendo notas boas no Brasil e você tendo passado no NEVLE, né? Feito as 3 etapas e passado no NEVLE, a sua chance de conseguir ela é relativamente alta. Você pode não conseguir naquele semestre que você quer, mas né, você aplicou e vai conseguir uma vaga daqui a um ano, beleza. Mas você tem uma chance grande de conseguir. E também, para você fazer o ano clínico, eu acredito que se você vindo aqui, eu aconselho vir fazer estágio, conhecer um pouco da cultura e etc., para ver se é isso mesmo que você quer, né? E você tem que tentar se colocar naquela situação ali. Você vai ser aquela pessoa fazendo, isso é o que você quer realmente fazer. Isso é menos complicado do que no internato e na residência. Andresa, você tem. Sim. Ai, por favor, eu já ia. Não, é importante dizer que tem alguns lugares, que nem eu vim para cá em 2006 para fazer estágio lá em Auburn, né? Eu fiquei um mês em Auburn. Eu não tive que pagar nada, na verdade, foi por conhecimento de outras pessoas. Eu conversei com a professora, ela aceitou e eu vim para cá. É estágio observacional. Basicamente, eu não podia colocar a mão em nada, né? Mas foi legal para conhecer as pessoas, para ver como é que era, como que se desenvolvia o Journal Club, o quanto eles cobravam dos residentes, o quanto eles eram exigentes com os residentes, né? E até mesmo para aprender coisas e levar para o Brasil na época. Depois eu voltei para cá, eu vim no Colorado, e aí no Colorado eu só podia fazer 2 semanas. E é essa questão, algumas universidades elas cobram para você vir para cá fazer esse estágio observacional. Eu sei que na Pensilvânia, por exemplo, são $500 cada 2 semanas que você tem que pagar. Então, dependendo do lugar, e eu só sei disso porque eu queria fazer um estágio lá na época que eu era residente, e aí eu falei com a Dr. Silverstein, e ela falou, não, Andresa, para residente você não precisa pagar, mas se for qualquer outra pessoa que venha, sei lá, do Brasil ou venha de fora, teria que pagar. Então, é sempre importante entrar em contato primeiro, ver se existe a possibilidade, na grande maioria das vezes existe, algumas delas vai ser cobrado isso, outras talvez você não precise pagar, né? É importante, o que a Andresa falou também, o estágio aqui, né? O estágio, que é sempre, não é um estágio que a gente espera no Brasil, eles chamam de veterinário convidado, né? Você fala assim, eu tenho um veterinário convidado com a gente aqui no serviço e você não faz absolutamente nada, você segue os alunos, segue os residentes, participa das reuniões, dos rounds, mas assim, você não fala, não põe a mão em nada, falar, obviamente você fala, mas não põe a mão em nada, não tem nada disso. É importante entender essa parte também, mas ainda assim, assim, o conhecimento e o enriquecimento que você ganha é muito grande. Não Sim. se desanime se vai ser só observacional, né? Assim, realmente te traz ainda muita coisa. Uma das coisas que o Hélio falou para mim quando eu vim fazer o estágio é que é, né, o estágio observacional é que a gente vem achando que você quer mostrar que você sabe, etc. E o que ele falou comigo é que, tipo assim,
ninguém está nem aí, né? Um estágio observacional, se você sabe alguma coisa, ou eles não querem que você mostre, você está lá para aproveitar o momento e não para mostrar serviço, né? Mesmo porque o que eles querem saber é se o aluno sabe responder as perguntas, se, né, que aquilo tudo é voltado para o aluno, né? E não para a pessoa que está observando, né? É, e ele me falou isso, que eu sou uma pessoa meio sem noção, assim, de percepção das coisas, né? E era muito, muito empolgado e queria mostrar as coisas. Eu custei a entender que, tipo assim, eu não tô ali para mostrar nada, né? Eu tô ali para sugar e aprender. Mas muito bom. O que mais? Outras perguntas do Instagram? Ahn, não, a maioria eu respondi aqui, mas Mas as pessoas que estão aqui no Webex, elas não estão vendo o Instagram. Tem alguma pergunta interessante que vale a pena da gente falar? ahn, Henry, você tem algum comentário? O Henry fez uma live ontem, ele falou bastante da experiência dele, que foi super legal, né? Que ele fez um caminho diferente, foi o caminho de fazer vários estágios. Uma coisa que ele falou ontem que eu achei interessante, assim, né? Ele falou que ele escreveu, sei lá, uns 1.000 e-mails pedindo estágio, né? Mas só que antes de cada um desses e-mails, ele entrava no site do programa que ele estava pedindo estágio observacional, ele procurava saber quem estava lá, o que eles estavam fazendo, quais as publicações, né, qual que era a área de interesse daquelas pessoas. Na carta dele, ou no e-mail dele, perguntando, pedindo estágio, ele falava que ele gostava daquela área e tal, né? Não sei se é uma boa ideia, não, mas talvez seja uma boa estratégia, né? Mas a ideia é mostrar interesse. Eu não quero um estágio, eu quero um estágio nesse local, por isso, isso e isso. E aí a pessoa provavelmente vai ser muito mais aberta a você, né? As universidades que cobram, elas cobram, não tem muito wiggle room, mas as que não tem uma coisa certa de que, tipo assim, se você vier, nós vamos cobrar um sistema é, que é, né, igual para todo mundo, né? Porque o jeitinho brasileiro que a gente tem não tem muito aqui, né? Se eu falei que é assim, se eu falei que é assado, é assado, né? tem Validação de uma prova. pessoa, Larissa, no Instagram, que perguntou o que pode ser feito aqui, quais as etapas que pode ser. Aqui não, no Brasil, desculpa. O Sim, que você pode pode ser feito? fazer a inscrição, você pode fazer no Brasil. É, eu não sei exatamente como é que você faz para fazer o pagamento, né? Mas a inscrição pode ser feita no Brasil. Eu acredito que a gente teve que mandar um cheque, não foi? Um cheque. Não, você pode mandar um money order, né, para Ah, eles sim. por Isso. correio. Perfeito. Então, a primeira etapa você pode fazer, a segunda etapa do TOEFL você pode fazer, a prova do BCSI ou do PAVIA, da terceira etapa, você tem que vir para cá fazer. E o Neville, talvez você consiga fazer ele aqui também no ProMedic Center. Você tem que procurar ver, dependendo de onde No você Brasil, você fala no só aqui Brasil, no no Brasil. Brasil, no Brasil, desculpa. E, obviamente, a prova prática ou o ano clínico você faz aqui. Então, uma boa parte você faz aqui, né? Você pode fazer, uma parte você pode fazer aí, né? Então, eu sugiro, né, passar no TOEFL, fazer a inscrição e casar, tipo, vir fazer um estágio com a prova do BCSI e assim vai. Validação de diploma. Isso, perfeito. Acho que eu respondi essa. As outras perguntas. Tempo. Quanto tempo você leva? Depende de quão bem você consegue casar as coisas, mas eu acredito que hoje, é, uns 2 a 3 anos seria. Né, acabou que a gente fez em um ano o processo, mas é porque casou tudo muito, muito bem, né? A gente veio com a prova do TOEFL já feita, né? Mas eu acredito que uns 2 a 3 anos, porque a prova da terceira etapa só tem algumas vezes por ano, a prova do Neville só tem 2 vezes por ano, então depende de quando você entra para fazer. E agora a prova prática do ICFD, né, que é aquela prova de 3 dias e meio,
eu estava conversando com essa amiga nossa que está fazendo o programa, falou que está super atrasado, assim, está demorando você conseguir uma vaga para fazer a prova, né? E aí se você não passa, aí você tem que marcá-lo de novo e assim vai. Algumas perguntas aqui no Instagram, agora apareceram algumas. Se você não passa em alguma parte do processo, você tem que começar a pagar tudo novamente. Não, né? Você só paga pela prova de novo, para você fazer a prova de novo, é isso? Isso. Então, se eu não passei no Neville, eu pago para fazer o Neville de novo. Se eu não passei na prova da terceira etapa, eu pago para fazer ela de novo. Outra Você tem pergunta. 7 anos, tá? Quando você começa o programa, você tem 7 anos para completar ele, se eu não me engano. Se você não fez isso, você tem que recomeçar o processo. E a outra coisa é a prova prática. Você, como eu falei, se você passar em 4 das 7 porções da prova, você só refaz as 3 que você não passou. Se você só passar em 3 das 7, você tem que refazer a prova inteira de novo. E a prova inteira é 7.600, cada porção dela é mais ou menos 1.500. Então você soma isso, né? Se eu passei em 4, não passei em 3, eu vou pagar, em vez de 7.500, eu vou pagar 4.500 e fazer aquelas outras 3. Se eu passei nas 6, eu vou fazer só 1.500. Pagar 1.500. A Ju Duarte está perguntando se rotation equivale ao estágio observacional. Não, são duas coisas completamente diferentes, né? Que rotation? Acredito que o rotation de aluno, né? De aluno, não tem outro tipo de rotation. É isso? Eu entendi errado? Pode. Eu pergunto sempre porque eu não consigo me ouvir, o som é ruim, enfim. Eu acho que ela está falando do Rotate Internship, né? Porque tem um ano que você faz de internship que é de rotação, você passa em todos os setores. Eu acho que é isso, não sei se foi isso que ela perguntou. São duas coisas separadas, né? Completamente diferentes. Né? Como aluno, você está ali vendo caso com o interno, com o residente ou com o professor. Como um interno, você é um veterinário e você está vendo aqueles casos, né? Se você é interno, você tem mais supervisão do que um residente de primeiro ano, menos residente de segundo, menos ainda de terceiro, mas os casos são seus, né? Agora, quando você é um aluno, você não está vendo o caso, né? São exigências completamente diferentes, né? Embora que a gente vai exigir do aluno, né, o que ele vai, se ele sabe os diferenciais, se ele conversou bem com o proprietário, se ele está entendendo o caso e etc., é diferente de você estar vendo aquele caso e você mesmo tomando as suas decisões. Uma outra pergunta boa, se você consegue cartas de recomendação, mesmo que seja um estágio observacional. É muito improvável que você consiga, tá? Porque não é nem a questão da pessoa querer ou não te dar uma carta, é a questão do que ela tem que escrever naquela carta. E o que ela tem que escrever naquela carta, embora ela pode até fazer uma carta para você, mas assim, quanto tempo você conhece o aplicante? Em que cenário que você conheceu essa pessoa? Então, se eu conheci ela só por um estágio observacional, eu vou colocar aquilo na minha carta, né? Como que eu sei? Mas eu acho que, assim, não para desencorajar, eu acho que é uma porta de entrada. Você pode até conseguir, não com 2 semanas, né? Assim, dali você conheceu aquela pessoa, se ela gostar de você, você faz de novo, enfim, já é uma porta de entrada para você fazer outros estágios, eu acho. Mas com 2 semanas. A questão realmente é como que vai ser com a competição. Entendeu? Então, assim, se eu tenho coisas que eu não consigo avaliar, que eu vou ter que colocar que eu não sei avaliar, porque eu não vi ela interagindo com o cliente, etc., eu tenho 2 candidatos, eles têm cartas excepcionais, as cartas são muito parecidas, e uma foi uma coisa observacional, onde a pessoa que estava avaliando, dando a carta, teve várias coisas que ela não conseguiu falar sobre aquela pessoa, eu vou escolher a outra. Né? Então é isso que acaba acontecendo, né? Você pode dar muita sorte de todas as pessoas que o programa escolheram outros programas e ela acabou te ranqueando também e você entrou, mas é mais difícil. Então não é nem a questão só da pessoa escrever ou não a carta, mas o que ela pode colocar na carta e como que aquilo vai te colocar na competição diante das outras pessoas. É justo isso, Vi? Falar isso? Uhum. Que assim, não é nem se a pessoa não vai te escrever a carta, é a escolha dela, você... mas se aquela carta vai ser suficiente para te conseguir um internato ou uma residência, é outra história.
Escrever carta, todo mundo escreve, mas se ela é boa o suficiente para conseguir o que você quer, que é outra história, né? E eu não consigo, assim, eu contei para vocês no início, né? Quando eu pedi a carta de recomendação para o professor, ele virou para mim e falou assim: você não pede carta de recomendação, você tem que pedir uma carta de recomendação excepcional, porque é isso que você vai precisar para entrar num programa, né? A não ser que você dê de novo muita sorte. Então, você tem que escolher também a pessoa que onde você saiu bem. Uma outra coisa também importante que eu estava esquecendo é que às vezes os alunos, né, seja você fazendo no clínico, o aluno mesmo, ele trata bem o professor que ele vai pedir a carta, mas trata mal as enfermeiras, o interno, os residentes, ele não ajuda os colegas dele, né, porque é um trabalho em time, e, e ele acha que ele está fazendo vista boa para aquele professor para ter uma carta boa. Só que o que ele não sabe é que o professor conversa com os enfermeiros, com o interno, com o residente, e se ele tem uma impressão super boa de você, mas você foi mal com as outras pessoas, você não vai ter uma carta boa. Se você se saiu bem na medicina interna, mas você fez um péssimo serviço na emergência e critical care, e essa pessoa está se candidatando a uma residência no meu programa, e eu conheço a Andresa da Emergency Critical Care, embora ele está candidatando a uma residência na medicina interna, eu conheço a Andresa que ia ser interno, como é que ele era? E aí, se a impressão dela, ele pode até ter cartas boas, mas se a impressão dela for ruim, isso também vai afetar, né? Então a gente está tentando, né, escolher pessoas que são muito, né, são muito similares. Tem uma pergunta, tipo, quais os melhores sites, eu imagino, websites para procurar esses estágios observacionais? Você tem que procurar todas as universidades e uma por uma, cada uma tem um No site em site geral, das né? Você universidades, pede, eu quero ir lá na Carolina do Norte, aí você olha no site da Carolina no do Norte, eu quero ir para departamento que você você vai. quer Não é muito claro isso também não. Você começa a escrever e vai vendo. Às vezes você consegue no Google achar quando eles têm um sistema específico para as pessoas que estão vindo. A Carolina do Norte, se eu não me engano, eles têm um sistema até mais claro, mas tem outros lugares que você não vai achar nada. E aí você escreve para alguém da universidade, procura informação e eles te redirecionam para quem cuida daquela parte. A outra coisa que a Andresa falou que é legal também agendar das cartas, agendar entrevista também. Isso é principalmente importante na residência. No internato, né, vários dos programas eles nem fazem. Eles é que pedem. Se eu pedir uma entrevista, por exemplo, em um programa de internato Carolina do Norte, e de repente eles nem vão querer fazer aquela entrevista, a não ser que eles estão realmente me considerando, ou alguns programas nem fazem. Outros, eles só te consideram se você fizer a entrevista, né? Tem alguns programas que tem uma data específica para você ir lá fazer a entrevista, mas para residência, você ir lá pessoalmente é muito importante, porque é uma relação de 3 anos que você vai ter com aquelas pessoas. Então você precisa ter certeza que você gostou de lá e eles também gostaram de você, né? A Cris foi fazer a entrevista dela em Iowa, ela foi numa tempestade de neve para Iowa e assim eu tenho certeza que isso deve ter tido algum impacto, né? Pelo menos assim, poxa, essa pessoa é dedicada, né? Ela veio, obviamente, se você não tem cartas boas, não faz a menor diferença, mas se eu tenho duas pessoas que são idênticas na application delas é idêntica e eu tive esse coisa a mais é que vai fazer a diferença. E o aspecto interpessoal, ele é muito importante. Não adianta você ser bom se você não se dá bem com pessoas. Porque para que você seja bom, você precisa comunicar bem, você precisa se dar bem com pessoas. Então, assim, você pode ser mandado embora como residente porque você é ruim de serviço, mas você também pode ser mandado embora porque você está causando, né? E isso é importante. E a última coisa que os programas querem é perder um residente no meio do programa, porque, de novo, a rotina do hospital depende daqueles residentes. Então, se você. E nos programas de residência, normalmente você tem
a 4 residentes. Raro você tem mais do que isso. Então, se quando no meu ano, como a minha residente do segundo ano, quando eu fui para o terceiro ano, só tinha. Ohio tinha caído de 4 para 3 vagas por causa de verba, e aí então iam ser só 3 residentes, e aí a residente do primeiro ano, no final do primeiro ano, ela saiu, e aí ficou eu como residente do terceiro ano e uma residente começando no primeiro ano, que é uma loucura, você cair de 4 para 2. Então, isso afetou muito a rotina nossa, como que a gente faz as coisas, e por aí vai. Então, eles querem. Uma das residentes minhas lá também não saiu, mas ficou em probation, né? Como fala isso? Por personalidade, assim, extremamente brilhante, extremamente inteligente, mas causava lá com a galera, entendeu? Metia o pau, era mal educada e ficou em probation por causa disso. E se a pessoa não melhora, né, ela tem que sair mesmo. Isso. Bom. Mais perguntas? Muito bem, gente. Muito obrigado por Tem alguma participarem, Andresa. consideração aí, André? Se ele tiver alguma coisa, se ele tiver aí também. Ele tá no Insta, ele respondeu umas perguntas. Desculpa, Andrés, fala. Cris, o que você falou. Não, eu que falei por Comentário. cima de você, desculpa. Queria perguntar se você tinha alguma outra consideração final. Não, eu acho que é isso. Essa história do se dar bem, de querer. Eles cobram muito isso, que você mostre não só conhecimento, mas que você seja uma pessoa fácil de ser treinada, né? Quando eu já é um pouco mais velha, eu vim para cá mais velha já, eu acho que isso tornou o trabalho dos meus mentores um pouco mais difícil. Enfim. Mas eles me aceitaram e a gente seguiu em frente. E hoje em dia eu só tenho a agradecer. Mas é um longo aprendizado. Eu acho que você precisa, e a mudança na sua vida é completa. Então, você vir para cá, talvez, e ter uma ideia do que acontece, e como é cultura, e como é a rotina, talvez ajude a saber se é isso que você quer para sua vida, além do custo, né? Porque você vai ter que investir literalmente muito trabalho e muito dinheiro para ter sucesso, né? Enfim. Sem dúvida. O Henrique está perguntando se você sabe se o PAV ou esse AVD Qual que é melhor, né? melhor. Não sei se você tem como Assim, dizer. a questão do PAV é única e exclusivamente, para mim, a única parte ruim do PAV é que ele não é aceito em todos os estados. Então, por isso que eu escolheria o ICFD em vez do Estados PAV. só, né? São poucos estados, não são muitos estados, mas, por exemplo, você quer ir para a Flórida não aceita. Então, e se você não sabe daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai acontecer, né? Você está com saudade do Brasil, você quer um voo de 6 horas de distância versus um voo de 6 horas versus um voo de 10 horas em Chicago. Então, assim, para mim essa é a única vantagem dele, mas o ano clínico eu acho ele essencial nessa questão de diminuir o sofrimento, tá? É muito essa coisa, além das cartas e etc. É, mas, enfim, eu acho que né, você vai pagar mais caro se você for fazer o ICFD mais o ano clínico, obviamente você vai pagar mais caro do que o programa do PAV, porque você ainda vai ter que pagar os $7.500 para fazer a prova prática. Né? A Andresa estava falando negócio de como você vai, né? Como você se sente e tal, né? Eu era uma pessoa extremamente empolgada, assim, sem noção. E, as pessoas né, os meus outros professores, não necessariamente da medicina interna, mas também os da medicina interna, falavam assim, né? No primeiro ano, que assim, qualquer coisa estava maravilhoso. Já no segundo ano, assim, logo antes da prova geral, eu estava assim, nossa, eu estava extremamente
irritado com tudo, porque a pressão, além de tudo, ela vai aumentando, né? E já no terceiro ano eu fui para Ohio, eu queria ficar na universidade, e já no meu terceiro ano eu falei assim, "Cara, não existe dinheiro suficiente nesse mundo que me deixa na universidade, eu não aguento mais as encheções de saco, a burocracia, etc." E acabei indo para clínica privada por causa né, da minha residência. E eu falava com o meu mentor, cara, assim, nossa, deixa Ohio, porque depois que aqui tem uma cultura muito grande de você fazer doação para os programas. Então, os alunos que formam nas faculdades, eles doam para o resto da vida para aquela faculdade, etc. E eu falava assim, deixa Ohio vir atrás de mim querer a minha doação. Eu não vou ver um centavo do meu dinheiro por causa disso. E o meu mentor me falava assim, né, que a minha opinião ia mudar com os anos. E realmente ela mudou. Hoje eu sou extremamente grato do treinamento que eu tive, mas a gente tem que lembrar que ele depende muito de você, do esforço que você coloca naquilo, né? De quantos trabalhos você está lendo, quanto que você está estudando e tal. A residência, o internato, apenas te cria um ambiente para você crescer, mas se você vai crescer ou não, vai depender do quanto de energia que você coloca ali. Posso falar uma coisa? A Andresa falou que se vê muito. Eu acho que é comum para todos nós. Todos nós temos esse sentimento, né? Eu acho que para mim, para o pessoal lá, foi esquisito, porque assim, eu fui assim de 1000 para -1000, né? Foi uma mudança muito radical versus né, a crise mais ameno nas mudanças dela, né? Menos radical. É isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado, né? É, é, Se cuidem, né? E vamos que vamos. E amanhã tem mais. Tchau, Dê. Hugo, você tem mais alguma coisa? Não, né? Não tem mais, ok. Tchau, meninos. Beijo em todos. Tchau. As vivências que vocês tiveram dá para transferir em qualquer fase da vida profissional. Sim, as vivências dá para você. A única diferença que eu diria é que quanto mais velho você tá, menos energia você tem. Então, assim, é difícil, né? Assim, eu passei minha residência inteira dormindo no sofá. Dormia por 2 horas no sofá de duas pessoas, com a cabeça, né? Aí, quando doía, eu acordava, estudava mais um pouco. Aí, eu virava para o outro lado, dormia. Então, assim, essa empolgação de fazer essas coisas, né? Quanto mais velho você tá, mais difícil é, né? Hoje eu sinto muito menos energia de fazer as coisas do que eu tinha quando eu era mais novo, né? Mas, enfim, isso depende muito de cada pessoa. A Andresa, assim, você tem que ter a Andresa, ela é especial, ela não, ela é muito humilde, mas assim, para vir para cá na fase onde ela já estava bem estabelecida no Brasil e começar do zero e aguentar tudo que ela aguentou e tá onde ela tá, não é qualquer pessoa, né? Você tem que ser foda. É. Mas não chama de velha, não. Velha não, gente, assim, velha assim, né? Eu tô com 42, assim, para começar com 42, eu não Acho vou que a gente perder é o tudo mesmo da mesma pique, né? idade, né? Eu acho que se você é jovem demais, você não tem maturidade. Se você é velho demais, você não tem a energia. Mas assim, não que a gente seja velho, né? E é tudo uma questão relativa também, né? Cada pessoa é diferente. Obrigado, gente. Grande abraço. Beijo. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.